Doutor Saulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Solange, você? Tudo bem, graças a Deus. No nosso momento empresarial de hoje, nós vamos falar. Nós vamos discutir aqui um tema que vai repercutir aí tanto para as empresas, né, quanto para os nossos consumidores. O que seria, doutor? Nós estamos aí prestes a ter uma pacificação de entendimento no STJ, né, com relação às cobranças indevidas que vem ocorrendo em vários setores, e que os contribuintes poderão ser ressarcidos em dobro até, né, dessas cobranças indevidas. E isso realmente será um avanço na aplicação da legislação que já existe, tá? Mas como a gente sabe que a legislação muitas vezes aplicada de forma ponderada, né, e tal, com algumas particularidades, então isso não estava sendo seguido tão à risca. E agora parece que o STJ está sinalizando que vai seguir à risca. Isso está em julgamento, está para sair? Isso, foi afetado, né, um recurso agora essa semana, onde está se discutindo um empréstimo, por exemplo, né, de uma aposentada, que ela nunca pediu aquele empréstimo consignado, e o banco vinha descontando, né, debitando na conta dela aquele empréstimo consignado. Então ela comprovou que ela não pediu, não solicitou aquele empréstimo consignado, e por conta dessa cobrança indevida e do pagamento efetivamente, né, indevido, que já desconta na fonte, o banco pode ser responsabilizado em pagar em dobro, né, esse valor que foi cobrado dela, tá? Na prática hoje, tá, os bancos eram excluídos desse pagamento em dobro, mesmo que a relação fosse, né, com um correntista pessoa física, onde ele efetivamente é um consumidor do produto bancário, porque a jurisprudência dominante entendia que o banco não agiu de má fé, né? Pode ser absurdo para o entendimento, né, que o banco não teria agido de má fé se ele detém o poder de guarda do teu dinheiro e é ele que faz a cobrança unilateralmente. Mas a jurisprudência entendia que, infelizmente, esse procedimento não era tido como uma má-fé do banco, e sim um exercício regular da atividade bancária, que muitas vezes é justificada pelas normas, né, do Banco Central. Então ele só está cumprindo aquilo que está na normativa, enfim. Mesmo fazendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, que fala no seu parágrafo único a necessidade de fazer o pagamento em dobro da cobrança indevida, tá? Então acabava se afastando esse artigo 42 na hora de fazer a aplicação e pedia, né, determinava que o banco simplesmente fizesse a devolução simples, claro, corrigido desde a data, né, que foi cobrado, com juro de 1%, que é o legal. Então essa situação agora, se isso ficar realmente pacificado no STJ, nós também vamos ter um impacto nas empresas, tá? Então as empresas que eventualmente trabalhem com vendas online, onde tem muita utilização de cartão de crédito, né, nós teremos que ter algumas precauções, né, tomar alguns cuidados com relação a essas compras. O cartão foi roubado, né, o cartão não é da pessoa, a pessoa está fazendo uma compra no nome dela utilizando o cartão da mãe, do pai, do marido, alguma coisa desse tipo. Então terá que ter algumas prevenções para que as empresas lá na frente não também sofram com esse pagamento em dobro, né? Porque hoje a gente sabe que a fraude ela está aí mesmo, né, batendo a porta de todo mundo, independente de ser empresa ou pessoa física. Todos estamos sujeitos a essa questão fraudulenta, né, porque hoje virou um comércio a fraude, né, pessoas sobrevivem disso, né, dando golpes. Então, cada vez mais precaução naquelas transações que você faz, né, de vendas online principalmente, né, que não tem o contato, né, com as pessoas. Então ficar bem esperto com relação a isso, porque já existe, né, não é nada de novidade a legislação, mas a aplicação de forma um pouco mais rigorosa, ela vai
causar um impacto diferente. Então, na realidade, se isso for aprovado, você, consumidor, aí tem que prestar atenção, né? Cobrar alguma coisa indevidamente, tem que buscar os seus direitos. Sim, exatamente. Hoje, se você tem uma cobrança, por exemplo, de uma loja de departamento, eles estão me cobrando uma parcela que eventualmente eu já até paguei, né? Sim. Mas a gente sabe, né? As empresas, principalmente as de departamento, essas empresas maiores que trabalham com o mercado online, né? Muitas vezes elas terceirizam alguns tipos de serviço e a gente sabe que uma hora ou outra uma informação é má prestada, intermediada, enfim. Então isso pode já estar acontecendo, né, de uma cobrança indevida, e que eventualmente você poderá ter essa aplicação em dobro lá na frente, porque vai ficar comprovado que você já pagou, né, que não foi você que fez aquela compra. Né? Então, são alguns cuidados, né, que as empresas terão que ter e alguns benefícios também, né, para aquela pessoa que, querendo ou não, você ser cobrado indevidamente te causa um constrangimento, né, embora a gente saiba que o que é constrangedor para mim pode não ser para você, né, uma situação subjetiva, né, vai de cada um, mas a gente sabe que isso causa transtornos. Né? Você ser cobrado indevidamente, muitas vezes você tem que ir atrás de um advogado, tem que contratar um advogado, né, tem que fazer a sua defesa. Então, tudo isso causa um mal-estar que não é uma situação típica do cotidiano. Né? Então, isso também vai deixar um pouco de ser uma justificativa para o Poder Judiciário. Né? Nós não vamos poder falar que aquilo é um mero de sabor, né? Isso daí é coisa da vida cotidiana. Não, não é. Tá? Então, nós teremos um posicionamento definitivo, né? E que isso poderá ter aí um impacto tanto nas empresas que prestam, né, que fazem esses comércios, quanto também para o consumidor, que até então não era beneficiado pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor no texto legal. Enquanto o doutor estava falando, né, eu estava aqui pensando, né, se todo consumidor, se toda pessoa realmente buscasse os seus direitos, na verdade, muita coisa hoje no nosso, vamos falar do Brasil, né? No nosso Brasil seria diferente. Com certeza, né? Muitas vezes a gente se depara com pessoas que estão ali com o direito líquido e certo, mas não quero uma demanda judicial, não quero, né, me indispor com uma situação. Então a gente sabe, né, que tem esse tipo de gente também, tá? Que infelizmente deixa disso, deixa para lá, né? E assim aqueles que vivem, né, desse tipo de atitude, eles acabam, né, mais um, beleza, vamos para frente. A gente sabe dos problemas que tem com as prestadoras de serviço, né? Hoje cada vez mais nós temos aí telefonia nessa situação, né? Que também existem problemas e muito sérios com relação a linhas de celulares, que não são pessoas que contratam, e de repente a pessoa vê o nome negativado por uma conta de um celular que nunca foi dela, né? A pessoa nunca teve aquele número. Então nós sabemos que tem aí muitos problemas com relação a essas prestadoras de serviço, principalmente as multinacionais, porque elas trabalham em massa, né? Então isso também vai dar uma segurada, né, nessa questão, para que seja um pouquinho mais observado, né, e também com alguns cuidados aí na prática do serviço. Doutor, para terminar, né, quem está nos assistindo, se está passando por essa situação, eles já podem procurar um profissional, né, da sua confiança, ou ainda tem que aguardar, ver tudo que vai acontecer ainda? Olha, com relação aos prejuízos, né, quando a pessoa já está sendo cobrada indevidamente, independente de ter ou não, né, a indenização dobrada, ela tem que procurar, né? Porque se a cobrança indevida, você tem que eventualmente tirar o seu nome do cadastro restritivo, né? Você tem que ter uma decisão e comprovar que eu não estou devendo isso que você está me cobrando, né? Independentemente se terá uma indenização ou não, né? Mas você tem que se defender,
né? Então a gente sempre passa isso para o cliente, procure, faça, porque não é um descaso, né? E você também não pode deixar uma situação dessa, porque senão essas empresas não têm limites, né? A gente acaba vendo que o consumidor que é o hipossuficiente aí, né, na relação, ele acaba sendo cada vez mais hipossuficiente, né? E as empresas cada vez mais aí se utilizando desses artifícios para se locupletar aí, se enriquecer ilicitamente em cima das pessoas. Então fica a dica aí para você do programa Convive, né? Preste mais atenção, porque realmente, que nem o doutor disse, né? Nós temos que buscar os nossos direitos, tá? Semana que vem tô de volta, tá bom, doutor? Com mais Momento Empresarial para você.